Olá, boa tarde. São 3 horas. Estamos ao vivo no plenário 1º de maio, na expectativa do início da sessão ordinária de número 232, convocada para esta quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2019. A partir deste momento, os vereadores começam a marcar presença no painel eletrônico para que dê o quórum suficiente para a abertura da sessão. Hoje, provavelmente, pequeno e grande expedientes, onde os vereadores falam por 5 ou 15 minutos, atendendo uma ordem pré-estabelecida. Vamos aguardar, portanto, o quórum para o início da sessão. Francisco, presente. Registrado o vereador Ricardo Teixeira, boa tarde, presente. Celso Janazzi, presente.
Gilson Barreto, presente. Costa presente também, acabei de vê-la ali. Ruth Costa, você é 10. Cláudio Fonseca presente. Gilson Barreto e os pés de pauta que derrubam a sessão, presente. Onde está Camilo Cristófaro Martins? Onde está? Ele se diz o trabalhador. Cadê? Onde está? Dove está Cristófaro? Ele só sabe falar do João Dória. Sandra Tadeu presente. Falta mais um.
Educar o trabalhador presente. Paulo Reis, presente. Quem vai presidir? Quem vai presidir essa sessão? Cadê o nosso presidente? Eduardo, presidente legal. Está aberta a sessão sobre a proteção de Deus e iniciamos os nossos trabalhos. Esta é a 232ª sessão ordinária da 17ª legislatura, convocada para hoje, quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2019. Pela ordem. Solicito o comunicado de liderança. Comunicado da presidência. Assim. Redação final. Comunico aos senhores vereadores que há sobre a mesa pareceres e redação final exarados pela douta Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa aos seguintes projetos de lei. PL 562, da autoria do Executivo, que autoriza a concessão administrativa de uso à Associação dos Amigos do Museu Judaico do Estado de São Paulo, de área pública e municipal na Avenida 9 de Julho. PL 724, de 2017, de autoria dos vereadores Caio Miranda Carneiro, PSB, Gilberto Natalini, PV, e Chechel Trípoli, PV, que disciplina a licitação sustentável para a aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela administração pública, municipal direta, autarquia e fundacional, permitindo a adoção de critérios ambientalmente corretos, socialmente justos e economicamente viáveis e da outras providências, conforme previsto no artigo 261 do Regimento Interno. Os pareceres permanecerão sobre a mesa durante esta sessão. Esta sessão ordinária para recebimento de eventuais emendas de redação. Pela ordem, nobre vereadora Sônia Francini.
Obrigada, vereadora. Comunicado de liderança do Cidadania, com a anuência do meu líder, Cláudio Fonseca. Pergunto se eu posso fazer da tribuna. Pode tomar a tribuna, vereadora Sônia Francini. Obrigada. É uma manifestação do nosso partido. O Cidadania vem a público manifestar o seu pesar pelo modo como se encerraram os trabalhos de ontem, quarta-feira, em plenário. Repudiamos toda forma de agressividade e violência, inclusive verbal. Reafirmamos nossa crença de que devemos respeitar opiniões divergentes. Somos capazes de compreender circunstâncias atenuantes e reações motivadas por tensão, estresse e o peso de sentimentos e emoções negativas. Ainda assim, algumas situações são inadmissíveis e devem ser objeto de reprovação. Não podemos aceitar passivamente qualquer tipo de ofensa, principalmente se for associada a cor, raça, gênero, origem, etnia, religião, idade, condição física ou orientação sexual. O ocorrido ontem durante a sessão, quando um vereador proferiu palavras ofensivas a um colega parlamentar, portando-se de tal maneira que tememos presenciar uma agressão física, não pode se repetir. Apelamos a todas e todos os membros desta Casa, detentores ou não de mandato eletivo, que se esforcem para manter o respeito, o decoro, a tolerância, promovendo e preservando a reputação do Legislativo Municipal e da política em geral. São Paulo, 2 de dezembro de 2019, vereadores Cláudio Fonseca, líder, e Soninha Francini. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Daniel Nimberg. Boa tarde a todos, boa tarde aos senhores vereadores, senhoras, senhores. Eu realmente não gostaria de estar nessa tribuna hoje para falar um pouco sobre o que ocorreu ontem. Queria agradecer muito à vereadora Soninha, o vereador Cláudio, pelas palavras e tantos colegas que manifestaram solidariedade. Queria só dizer que eu sou novato aqui. Vim para cá justamente achando que nós viríamos e estaríamos discutindo projetos, ideias, propostas para a cidade. E ontem à noite, infelizmente, fui vítima de um ataque verbal e quase físico. Eu não acredito nisso. A minha vida toda eu defendi a tolerância, defendi que a gente pudesse divergir, debater e poder, através da democracia, achar consenso. Ontem à noite, infelizmente, fiquei extremamente chateado e triste com o que presenciei. Não estou aqui para ficar discutindo ou debatendo questões desse tipo. Acho que precisamos debater questões relacionadas à nossa cidade, ao que nós podemos fazer para melhorar a vida das pessoas. E por isso, e por tudo que eu já vivi na minha vida, e os meus antepassados judeus que vieram para o Brasil, fugindo do Holocausto, para nós é inadmissível uma agressão verbal como aquela que nós ouvimos ontem. Eu não tenho dúvida que eu e a comunidade judaica vão tomar as medidas cabíveis, legais, para processar quem fez tal fato. Queria dizer que eu continuo aberto a discutir questões, debater ideias, debater política, poder saber que o diferente faz parte no nosso dia a dia, mas saber ao mesmo tempo que não é possível que nos dias de hoje isso vá até o extremo para que as pessoas tentem agredir umas às outras, que as pessoas xinguem umas às outras. Isso é inadmissível. Eu sempre defendi e vou continuar defendendo a tolerância, o respeito, a diversidade. A minha vida toda foi calcada nisso. E eu espero continuar podendo defender essas teses, continuar defendendo não só a comunidade judaica, mas todas as outras. A Soninha falou muito bem. A questão de diferença de cor, de gênero, a questão de torcer para times diferentes, é um absurdo que isso leve, muitas vezes, a extremos como de ontem à noite.
Infelizmente, vi cenas que eu não gostaria de ver nessa casa tão respeitosa e que eu respeito tanto. E os nobres vereadores, eu espero que a gente continue tendo uma postura de tolerância, de trabalho em conjunto, para que atos e fatos como o de ontem à noite não se repitam. Não é possível que a gente continue tendo situações como essas em 2019, quase 2020. Por isso e por outras, eu vou entrar na corregedoria dessa casa contra o vereador que me desrespeitou, vou tomar todas as medidas legais e não vou agredir ninguém desta forma, porque é intolerante, é inadmissível. Nós precisamos ter um parlamento diferente e vou continuar defendendo tudo o que eu puder nesse sentido. Muito obrigado. Com a palavra agora o vereador Gilson Barreto. Não? Gilson Barreto abre mão. Então, o nobre vereador Janazzi. Boa tarde, senhora presidente, Ruth Costa, que preside essa sessão, senhores vereadores, público que nos assiste, TV Câmara, pela TV Câmara, na galeria. Eu venho aqui falar um pouco hoje do fato que está acontecendo nas escolas municipais. E, de antemão, eu deixo claro aqui o nosso posicionamento. Nós defendemos durante todo esse ano a execução de serviços públicos por agentes públicos, né? Agentes concursados. Concurso público garante a isonomia, garante a prestação do serviço público com qualidade, garante que a aplicação do recurso público com eficiência. Então, deixar bem claro isso para que não haja nenhum questionamento, nenhuma dúvida por parte dos colegas vereadores aqui. E, na sequência, dizer do que está acontecendo nas escolas. Nós estivemos agora no Tribunal de Contas do município, questionando o Tribunal de Contas do município a questão do contrato da limpeza das escolas públicas aqui na cidade de São Paulo. A Secretaria Municipal de Educação, através já de 3 pregões, primeiro o pregão 37 de 2017, que trata da limpeza dos céus, que produziu um grande corte, um corte brusco dos trabalhadores das empresas que fazem o serviço de limpeza nas escolas. Começamos com esse pregão 37, depois veio o pregão 10 de 2018, que atingiu todas as outras unidades, e agora nós temos o pregão 27 de 2018, que trata especificamente das EMEIs, né, na cidade de São Paulo. O que significa esses pregões aqui? Significa que a administração aqui do prefeito Bruno Covas, essa gestão que copia, na verdade, a gestão do governo do Estado, onde lá eles aplicam, né, a contratação de serviços lá da limpeza através de um CADTER, que é um caderno de terceirização do serviço de limpeza, e dá para saber direitinho como estão as escolas estaduais, né? Um verdadeiro abandono, um verdadeiro lixo, né? As escolas estão largadas, abandonadas, e aqui o prefeito Bruno Covas, a gestão do prefeito Bruno Covas, faz a mesma coisa aqui, está produzindo o mesmo modelo que é do Estado, está trazendo aqui para a rede municipal, precarizando aí a limpeza das escolas. Algumas escolas que tinham 11 pessoas trabalhando, ou um céu com uma área enorme, tinha 11 pessoas trabalhando, eles cortaram para 3, para 4. É um absurdo completo. As escolas estão ficando sem a limpeza, as escolas estão ficando com... Nós temos visitado algumas escolas com rato, escolas com escorpião, barata, e é um problema, a gente vai ter um problema também, não só da educação, mas um problema de saúde pública, né? Por conta de um corte... Uma economia porca feita pela administração no contrato de limpeza aí dessas empresas. E nós não estamos defendendo as empresas, muito pelo contrário. Nós somos contra as empresas a terceirização dos serviços públicos. Então, nós queremos concursos públicos, né, para que as pessoas façam essa limpeza, mas, do jeito que está sendo colocada, as escolas estão ficando abandonadas. Antigamente, no modelo anterior, nós tínhamos os contratos e as empresas trabalhavam por postos de trabalho nas escolas. A nova filosofia, o novo modelo
impõe que as terceirizadas, empresas de limpeza, elas façam essa limpeza por metro quadrado. Então, a gente faz uma metragem por tantos metros quadrados de uma pessoa. Então, eles não têm noção nenhuma, acho que nunca foram numa escola, muito menos no EMEI, né? Que a realidade do EMEI é totalmente diferente, por exemplo, de uma Câmara Municipal, quando você limpa uma área, está limpa por o dia inteiro. Lá na escola é diferente, nós temos um contínuo trabalho, as pessoas circulando o tempo inteiro, temos 3 turnos, né, de trabalho, as pessoas, crianças, né, crianças que necessitam de verdade de uma atenção especial do serviço de limpeza diferente do que está sendo colocado só por metro quadrado. E tem mais. No modelo que a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal de Educação colocou, ela esqueceu. As áreas verdes das escolas estão abandonadas, elas estão fora dos contratos. Aí eu perguntar aqui para a Secretaria Municipal de Educação, quem vai fazer a limpeza das áreas verdes? Quem vai fazer a limpeza das calçadas? Quem vai fazer a limpeza dos parquinhos? Tudo isso ficou fora desses contratos aqui, que a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal de Educação, colocou como modelo para a cidade de São Paulo. Total absurdo, total abandono. E já questionamos o secretário de Educação, que alega que o problema é do Tribunal de Contas do município. Estivemos no Tribunal de Contas do município, que alega que é uma determinação do prefeito Bruno Covas, da Secretaria Municipal de Educação. Então, é um joga para lá, joga para cá. O fato é que as escolas estão abandonadas e as escolas vão implodir, né? A partir de janeiro aqui, nós veremos aqui as EMEIs, um absurdo completo, deixando as crianças, né? Quem vai ser mais prejudicado são as crianças, que estão convivendo com a sujeira, com os animais, com os bichos peçonhentos que estão invadindo as escolas por falta de limpeza. Total irresponsabilidade, que a gente não pode admitir que isso permaneça dessa forma. Então, nós vamos questionar aqui, trazer o secretário municipal de Educação, o responsável pela Secretaria Municipal de Educação, para que venha explicar qual é esse modelo, por que esse modelo está sendo implantado, por que está sendo copiado o modelo das escolas do Estado, que estão, na verdade, um verdadeiro fracasso. O PSDB está aqui na administração do Estado há 30 anos e a educação pública estadual tem os piores índices do Brasil, né? Do Brasil. Então, não é possível que a gente copie um modelo totalmente fracassado. A rede municipal da cidade de São Paulo é uma das melhores redes do Brasil. Então, por isso que a gente tem que lutar e ir contra essa sanha da terceirização, da precarização e do abandono da escola pública. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Celso Janazzi. Vou passar a palavra ao vereador Toninho Vespoli, depois ao vereador Caio Miranda. Toninho Vespoli falará pela Comissão de Educação. Vou falar sobre a questão dos servidores do nível básico e nível médio, né? Os trabalhadores que possuem a função de servir ao público foram colocados pelo governo como inimigos públicos, por uma propaganda ainda em ascensão e contendo inverdades, de que temos de diminuir o tamanho do Estado, já que os servidores públicos recebem altos salários e maior que o setor privado, sendo detentores de benefícios e privilégios. Não é verdade? Inclusive, eu acho que defendido por alguns vereadores aqui dessa casa, esse tipo de pensamento, né? Ocorre que o maior problema de se diminuir o tamanho do Estado é que o livre mercado não dá a mínima para as necessidades essenciais dos mais vulneráveis e pobres. Pelo contrário, buscam retirar direitos conquistados e aprisionar os trabalhadores por meio de juros, que esses trabalhadores têm que fazer na maioria dos bancos, inclusive, às vezes, pagando valores bem maiores do que foi retirado de empréstimo. Uma parcela significativa dos servidores públicos, que estão bem distantes de serem privilegiados ou beneficiados aqui na cidade de São Paulo, e imagino que em outras cidades também, atuando nas diversas secretarias, subprefeituras, hospitais, UBS, serviço funerário e outros locais, são servidores de nível básico e médio. Nesse sentido,
os agentes de apoio de nível básico, os assistentes de gestão de políticas públicas, conhecidos como AGPPs, os assistentes de suporte técnicos, conhecidos como ASTs, ambos de nível médio, além da nítida perda salarial e de compra. Para ter ideia, desde 2002, quando foi implementada a nefasta política do 0,0,1, essas categorias tiveram somente 2 reajustes inflacionários de 2002 para cá, que foi na gestão da Marta Suplicy e na gestão do Fernando Haddad. Isso é porque essas reposições nem foram integrais, repuseram partes das perdas inflacionárias. Ainda enfrentam diversidades de acúmulo de trabalho pela falta de reposição de servidores, sendo que o concurso aberto desde 2016, nem a metade ainda foi nomeado, e há bastante procura desses servidores. Inclusive, quem tem algum AGPP, por exemplo, na Prefeitura Municipal de São Paulo, não abre mão dele de jeito nenhum, né? Porque é escasso esse tipo de servidores hoje na nossa Prefeitura. Além disso, quando eles buscam algum tipo de benefício ou de direito, eles sofrem com as perseguições e retaliações por seguirem os princípios da administração, ou seja, por fazer o correto, o que é certo. E aí vai retaliação de tudo que é ordem, né? Corte de horas extras suplementares, que seria para as pessoas que estão em casa a mesma coisa das horas extras, ou simplesmente tentam transferir os servidores de unidades. Recentemente, a gente viu a perseguição, por exemplo, que o subprefeito de Pinheiros fez alguns servidores de nível médio lá, né? Isso foi publicizado aí para toda a imprensa, né? Muitos desses casos têm como consequência afastamento por questões psíquicas, cujo índice é o maior do serviço público, conforme os dados da própria Prefeitura. Não sei se os vereadores tomaram conhecimento, mas cansado dessa situação, no mês de outubro a novembro deste ano, essas categorias fizeram uma greve que durou mais que 10 dias. Fruto disso, foi assinado um protocolo com o governo, mas com a ressalva de que as entidades representativas não aceitaram a proposta apresentada pelo governo, por considerarem a pior já realizada na Prefeitura. Coloco aqui o tema em pauta porque o governo está próximo de encaminhar o projeto de lei a fim de reestruturar essas carreiras. Inclusive, já dispôs na Lei Orçamentária Anual de 2020 100 milhões, valor que representa apenas 0,2% do orçamento. E com essa proposta do governo, deixará de atender 60% da categoria, sem qualquer tipo de ganho, pois faz o famoso toma lá e dá cá, passa o salário em forma de subsídio, retira direitos conquistados há anos, como quinquênio e sexta parte, para no final relatar que aumentou o padrão em mais que 40%, mas que na prática e realidade não representou qualquer ganho. Estou terminando, presidente. Caso confirmar essa situação, em que teremos um projeto de lei que deixará mais da metade de uma categoria profissional sem qualquer ganho, e lembro que estamos tratando dos que menos recebem na Prefeitura, e uma das categorias que mais trabalham, teremos confirmado a pior proposta já realizada e que contribuirá significativamente com o aumento da desigualdade social, inclusive no funcionalismo público municipal. Por essas razões, espero poder contar com a compreensão e dedicação dos nobres colegas, para que seja possível ajustarmos qualquer injustiça que eventualmente o PL traga, sendo certo que 0,02% do orçamento não serão suficientes para atender os que mais necessitam. Muito obrigado. Vereador Caio Miranda, por favor. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Bom, ontem a gente teve um dia bastante produtivo aqui na Câmara, né? Aprovamos aí em primeira votação o orçamento, fiz ali a minha ressalva aos 27 milhões do Fundo de Desenvolvimento Social para a implementação do Parque do Minhocão, que a Prefeitura diz para os jornalistas que desistiu.
mas no orçamento está insistindo em destinar recursos para a implementação do parque. E ontem a gente teve aqui aprovado em primeira votação o PL 89 de 2018, que recoloca o desmonte como opção para dar cumprimento ao que o plano diretor previu. Eu estou falando desse tema mais uma vez porque nas redes sociais as pessoas vêm e perguntam: poxa, e o trânsito, como é que vai ficar? É a questão do trânsito. As pessoas têm que entender que em 2014, quando o plano diretor foi discutido e aprovado, a cidade de São Paulo optou por desativar o elevado, por uma série de razões. O elevado está antigo, precisa de um investimento alto para se manter como estrutura segura. A gente teve pontos que cederam porque ficaram sem manutenção. Com o Minhocão não é diferente. Ele está com um comprometimento aparente grave da estrutura e precisaria de um investimento pesado para ele se manter em pé. Ok. Então, explicado o motivo do contexto, a região central hoje tem outras opções de transporte que não tinham quando foi feito o Minhocão. E tem uma questão matemática simples que eu preciso explicar. Eu estou preparando um AutoCAD para mostrar, que é: você no Minhocão você tem 2 faixas de rolamento para cada sentido. Então, você tem 2 faixas em cima, sentido centro, e 2 faixas, sentido zona oeste. E embaixo você tem 3 faixas. Na São João é 1 faixa de ônibus e 2 para carro. Na Amaral Gurgel são 3 faixas para carro. O que acontece? No sentido oeste, quando você tem essas 5 faixas, 3 embaixo e 2 em cima, chegando na Avenida Francisco Matarazzo, são apenas 3 faixas que recepcionam essa demanda de trânsito. Portanto, o Minhocão não dá vazão para o trânsito. Do ponto de vista do tráfego, no horário de pico, ele trava. É um funil e simplesmente esse trânsito é transportado do ponto que chega para o ponto que entra. E no sentido oposto é a mesma coisa. Chegam 2 faixas de rolamento sentido Zona Leste, 23 de maio por cima, 2 por baixo na Amaral Gurgel e 2 faixas que vêm da Consolação e viram à direita na Praça Roosevelt, 6 faixas de veículos chegando para 4 faixas embaixo, sendo que o acesso a 23 de maio é apenas 1 faixa, é um funil que também faz gargalo e joga o trânsito para o Minhocão. E lá na Radial Leste, depois do viaduto Evaristo Comolatti, são 2 faixas. Portanto, não dá vazão. É uma questão de matemática simples. Eu vou botar uma câmera com time-lapse lá para você ver, em velocidade acelerada, que no horário de pico o Minhocão não resolve porcaria nenhuma, ele fica um trânsito parado. E quem mora e trabalha na região central sabe que embaixo, porque não tem sincronia nos semáforos, porque, sei lá, os problemas de gestão semafórica aqui na cidade, fica tudo travado, com ele aberto ou fechado. Então, assim, é uma questão simples de engenharia de trânsito que você tem que analisar, não cabe muita discussão, é matemática simples. O Minhocão do horário de pico não dá vazão. É uma grande mentira. Além disso... O senhor me concede uma parte, vereador? Não cabe a parte no cabe, no sim, pequeno eu queria expediente. que o senhor se o senhor me conceder uma parte, cabe. Cabe a me parte, falar presidente? sobre exatamente... Eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Pode fazer. 120 mil carros dia entram embaixo do Minhocão, na Amaral Gurgel? Eles param em cima. O senhor já foi lá na hora do pico? Eu respiro São Paulo, então eu conheço São Paulo. Não, o senhor... Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. O senhor vai, vamos comigo fazer uma live juntos e eu vou lhe mostrar que quando está no pico... Vereador, eu não estou trava. contra a sua colocação. Eu estou dizendo que existe um projeto viário para que feche o Minhocão. Eu estou colocando um parque. Existe um projeto viário para isso? O PL aprovado ontem em primeira exige que para a desativação completa... Esqueça esse projeto. Hoje, colocando um parque no Minhocão, existe um projeto viário para isso? Não, o parque é só isso que eu queria ouvir do senhor. 100%... É só isso que eu queria ouvir do senhor. É uma insanidade, não tem projeto nenhum o parque. É uma coisa de louco. Então eu estou aproveitando essa fala aqui de pequeno para dizer o seguinte: a questão do viário, o Minhocão como está hoje, não dá desafogo para o trânsito. Então, o desmonte é a única opção que permite, uma vez retirada aquela estrutura, que é uma tragédia para quem mora e trabalha ali, você requalifica embaixo as calçadas, a ciclovia e o corredor de ônibus. Aí sim, podendo conectar o corredor da São João com a Amaral Gurgel e levar direto até a Radial Leste. Porque priorizar o transporte coletivo de massa é a única solução que resolve a mobilidade. Você fazer mais pista para carro, você não vai resolver, você vai criar mais demanda. Então, diante desse cenário, eu quero celebrar que a gente aprovou em primeira votação o desmonte como uma opção para que a Prefeitura, quem sabe, pare com essa insistência no parque aquático do Minhocão. Obrigado, presidente. Vereadora Jana? Vereadora Janaína, Vossa Excelência quiser falar, mas só deixa a vereador Camilo.
Por favor. Senhor presidente, o senhor me permite eu estar hoje meio esportivo assim, é que eu estava... Eu vou colocar... Eu vou inclusive colocar... Só um minutinho que o paletó vai chegar já, vereador Camilo. Pois é. Hoje eu gostaria de um clima mais ameno. Eu queria voltar citando aqui o grande discurso aqui do vereador Caio Miranda, e é lógico, pertencente ao PSB do futuro prefeito de São Paulo, Márcio França, voltar ao discurso lindo que fez o vereador José Polici Neto ontem. Um discurso do Peter Pan, um discurso do Homem-Aranha, um discurso da Disney, um discurso dos desenhos mais famosos do planeta, quando ele diz que não precisa do minhocão porque nós temos transporte público na cidade. Que não precisa do minhocão porque nós não precisamos favorecer 100, 120 mil motoristas que vão e vêm todos os dias, leste-oeste, oeste-leste. Só que o vereador José Polici Neto esqueceu ontem de dizer que não são 120 mil carros dias que usam no vai e vem do elevado Minhocão. São 8 milhões e meio de motoristas. Porque esses 8 milhões e meio de motoristas têm o direito do ir e vir. Os 40 mil taxistas da cidade têm o direito de ir e vir. Os 300 mil Uberos da cidade têm direito de ir e vir. Mas não. Ele propõe um parque. Mais um parque. E o vereador Caio Miranda foi muito feliz quando disse que nós temos vários parques pela região. Eu gostaria de citar, inclusive, o Parque da Água Branca, que apesar de ser do governo do estado, também é público. Todos podem usá-lo. É um parque histórico, lindo, maravilhoso. E eu convido os senhores para sábado à noite comemorarmos o final de ano no Minhocão fechado. Mas, por favor, vão pelados. Porque se vocês forem de roupa, vocês serão roubados até... Eu nem sei aonde. Eu sei que são arrastões. Todos os sábados e domingos, arrastões no Minhocão. São noias que tomaram conta daquela região e querem colocar mais um parque naquele local. Quando nós temos mais de 100 de parques completamente abandonados na cidade de São Paulo. Inclusive eu vou levar minhas cabritas para pastarem nesses parques, para fazerem a poda nesses parques, que estão completamente abandonados. Que, por sinal, o secretário do Verde e Meio Ambiente, eu nem sei porque ele está fazendo lá. Porque, para mim, ele não representa nada. Nada. Ele não consegue nem tocar a secretaria que ele toca. Com todo respeito ao Partido Liberal, que tem pessoas competentes na secretaria, mas o secretário, para mim, é uma piada. É uma grande piada. Não é desqualificado, não é despreparado, não é moleque como o da educação. Mas é um secretário que não tem preparo para assumir uma secretaria do Verde, da terceira cidade do planeta. Mas voltando ao discurso do vereador Caio Miranda. Hoje o vereador mostra uma realidade que nós vivemos. E ontem nós vivemos o Peter Pan com o discurso do vereador Polici. O mundo mágico. O mundo aonde 120 mil veículos entrarão na Amaral Gurgel. Com uma pista de ônibus e uma pista de veículos. Sinceramente, vocês que estão nos assistindo na TV Câmara devem se perguntar: como
que nós vamos ir e vir? Como é que eu vou assistir o jogo do Palmeiras lá no Allianz Parque e chegar na hora certa? Como é que eu vou para lá, para Perdizes, que eu vou até lá pro lado da Marquês de São Vicente? Como é que eu vou para a Zona Leste, para o Cambuci, se eu não tenho mais o direito de ir e vir? Vereador Caio Miranda, parabéns pelo seu discurso. O senhor honra a bancada do Partido Socialista Brasileiro de Márcio França. Obrigado. Obrigado, vereador Camilo, vereador Caio Miranda. Vereadora Janaína Lima, do Partido Novo, do comunicado de liderança. Boa tarde, presidente. Boa tarde, todos os senhores e senhoras vereadoras aqui presentes, você, cidadão que nos acompanha. Hoje o que me traz essa tribuna é vir aqui me manifestar e repudiar toda manifestação antissemita, toda manifestação antidemocrática e dizer que essa casa não pode perder a capacidade de dialogar. A gente tem que aprender a conviver com as nossas diferenças e aprender a convergir naquilo em que a gente tem em comum. Então, assim, me solidarizando a todo o povo judeu, a todos os israelitas da nossa cidade, do nosso país, um povo que conquistou muito, que ajuda muito o desenvolvimento da nossa cidade. Eu quero aqui pedir que a gente, não só o respeito a esse povo, a sua história, a tudo que eles representam para a nossa cidade de São Paulo, bem como que a gente possa fazer a defesa da união entre os povos, que a gente possa, assim, dessa forma, se solidarizar a esse povo que tem uma história de grande honra e bem como que a gente possa fortalecer e resgatar a capacidade de diálogo e de compreensão entre a casa. Muito obrigada, presidente Eduardo Tuma. Obrigado, vereadora Janaína Lima. Pequeno expediente, vereadora Adriana Ramalho, Alessandro Guedes, vereador Alfredinho, vereador Quito Formiga, vereador André Santos, vereador Antônio Donato, Arcelino Tato, vereador Atílio Francisco, vereador Aurélio Nomura, vereador Caio Miranda, vereador Camilo Cristófaro, vereador Celso Jatene, vou chamar até o meu nome, vereador Claudinho de Souza, Cláudio Fonseca, tem Vossa Excelência a palavra por até 5 minutos no pequeno expediente. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha pelas diferentes mídias, é importante que nós utilizemos também aqui o microfone da Câmara Municipal de São Paulo, a tribuna, para falar das ações e das conquistas, que não são conquistas somente dos profissionais de educação, mas dos cidadãos e cidadãs na cidade de São Paulo que dependem do sistema educacional que funcione. Entre essas conquistas obtidas pelos cidadãos de São Paulo, cidadãs de São Paulo, pelos profissionais de educação, pelo Sindicato dos Profissionais de Educação, que é o SINPEM, é a realização periódica de concursos públicos para provimento de cargos de diretor, coordenador pedagógico, supervisor de ensino, professor de educação infantil e fundamental 1, professor de ensino fundamental 2 e médio, os professores de educação infantil que trabalham em SEI. Uma conquista de 1992. São raras as cidades que possuem leis que obrigam a realização de concurso periodicamente. Eu tenho na memória as discussões que nós fizemos na Secretaria Municipal de Educação, ainda durante a gestão da ex-prefeita Luísa Erundina, de quão importante é você ter provimento de cargos através de concursos. No caso
do primeiro cargo da carreira, que é docente, através de concurso de provas e títulos, concurso público. E para os demais cargos que compõem a estrutura hierárquica da carreira do magistério ou da carreira do quadro de apoio, você realizar concursos de acesso. Diretor, supervisor, coordenador pedagógico, concurso de acesso. Agente escolar, concurso de ingresso. Auxiliar técnico de educação, concurso de ingresso. E desde 1992, não há prefeitura, governo municipal, não é prefeito A, B ou C. Por imposição da lei, não há prefeitura que realize mais concursos do que a Prefeitura de São Paulo. Isso é uma conquista, conquista dos trabalhadores da educação. Os outros setores do serviço público municipal nem têm uma lei com a mesma natureza, com a mesma extensão, que assegura o direito de realização de concursos. Concursos foram realizados para professor de ensino fundamental 2 e médio, concurso foi realizado para professor de educação infantil, concurso foi realizado para professor de ensino fundamental, educação infantil fundamental 1, concurso recente realizado para coordenador pedagógico por acesso, concurso para auxiliar técnico de educação, que vai sair o resultado agora. Mais de 100 mil pessoas se inscreveram no concurso para auxiliar técnico de educação. Mais de 28 mil pessoas se inscreveram para o concurso de coordenador pedagógico. Tudo que se pode fazer hoje é exigir que o governo convoque os aprovados no concurso, como nós temos feito, como eu tenho feito, e em função dessa cobrança sistemática de convocar os aprovados no concurso, professores de educação infantil têm sido convocados. Não é por conta do movimento convoca já, é porque existe cargo vago, tem que ser provido, ao invés de vir fazer defesa de contratos de terceiros, que atende lobby de empresas, inclusive, dessas contratadas, dessas terceirizadas, são contratadas a peso de ouro e não realizam o serviço. Dizem que tem 17 funcionários lá, tem 3, tem 4. Então, tudo que nós temos que exigir aqui, convocação de auxiliar técnico de educação, aprovado em concurso, saiu a lista, inclusive, dos aprovados, serão convocados, cobramos a convocação, a Secretaria de Educação diz que fará a convocação ainda no mês de janeiro, para que eles ingressem mais rapidamente, cumprindo nosso papel. Eu não vou ser agente de terceirizada, eu não vou ficar cobrando para colocar mais terceirizados, porque a política permanente que eu defendo é concurso público, para provimento de cargos público, para serviços que são contínuos. Limpeza, vigilância, docência, são serviços contínuos. Eu sou assediado também por pessoas que vêm dizer, puxa, vamos defender os terceirizados, por empresas que têm interesse de substituir todos os efetivos e colocar terceirizado. Não vou dar voz, não vou ser porta-voz disso, vou continuar defendendo concurso. Quem falou aqui sobre a Secretaria de Educação, é bom que se diga, no dia de hoje, a cooficialização, serão convocados 765 professores de educação infantil e fundamental 1, exigência do SINPEEM, cobrança sistemática, no dia 19 sai publicado, mais 765 professores. Quero cumprimentar o secretário de Educação, que atendendo à reivindicação daqueles que defendem provimento por concurso público, vai convocar aprovado. Diga-se de passagem que esse concurso, inclusive a data já caducou, mas os cargos estavam autorizados. E o SINPEEM defendeu sempre que aquelas pessoas aprovadas em concurso, que as vagas que foram aprovadas, mesmo tendo caducidade do concurso, elas têm que ser chamadas. Continua a lista convocando. Chamar os ATEs, auxiliar técnico de educação. Realizar concurso para agente escolar. São as pessoas responsáveis pela merenda, pela limpeza, pela vigilância. Não vou me prestar a defender terceirizado. O Tribunal de Contas sabe, e se quiser fazer valer a lei, não vai exigir botar terceirizado. O Tribunal de Contas vai dizer que tem que realizar concurso, porque essa é a lei.
concurso sempre que houver 5% de cargos vagos, ou periodicamente de 2 em 2 anos. Aqueles vereadores que são servidores públicos efetivos sabem da importância de ter cargo público efetivo. Senhor presidente, então cumprimentar o secretário que atendeu a reivindicação do SIMPEM, atendeu a reivindicação de fazer a convocação dos aprovados em concurso, e vai haver convocação. Dia 19 sai a convocação de 765 professores de educação infantil e fundamental 1. Nós cobramos professores de educação infantil para trabalhar em SEI. Vai sair também cerca de 300. Nós, professores de ensino fundamental e 2, para as poucas disciplinas que existem aprovadas de concurso. E no ano que vem nós já discutimos e serão convocados novos concursos para professores no primeiro semestre, porque nós temos uma lei eleitoral. Mas tem que convocar, sair edital e ser homologado para que possa ser realizado a prova. Eu me posiciono por políticas permanentes. E a política permanente que eu defendo é a realização e provimento de cargos através de concurso. Tem episódios, mas eu sei hoje que existem lobbies pressionando a Secretaria de Educação para fazer contrato com as terceirizadas que não pagam nem as obrigações sociais trabalhistas para os terceirizados que ganham miséria e as empresas ganham milhões e milhões de reais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Cláudio. Vereador, encerrado o pequeno expediente, passo a palavra ao vereador. Só deixa eu fazer. O grande expediente, estou chamando o grande expediente. Vereadora Adriana Ramalho, Alessandro Guedes, Alfredinho, Quito Formiga. Encerrado o grande expediente, antes de entrar no prolongamento, vereador Adilson Amadeu para a sua manifestação. Senhor presidente, nobres vereadores, telespectadores da TV Câmara, venho aqui a respeito do episódio que aconteceu ontem. Estou nessa casa há 16 anos e entendo que, às vezes, no momento de nervoso ou coisa parecida, a gente pode extrapolar. Mas participei hoje, a imprensa, com uma nota que faço questão de ler nesse momento, onde eu falo que numa sessão tensa, que já durava quase 8 horas, e após costurando um acordo na casa para que fossem votados projetos de vereadores, eu tive divergências com um colega parlamentar, colega esse, Daniel Andenberg, por conta de um projeto de minha autoria, que trabalho em cima desse projeto há anos para ser aprovado. E ontem consegui colocar em pé de pauta. No calor da discussão, algo tão comum que acontece no plenário, votações polêmicas, eu, em sentido nenhum de ofender, mas no calor, ainda que não tinha sido tido um efeito de provocação, muito pelo contrário, porque me referi a ele, que eu ia ligar para um sindicato, que é amigo dele, presidente, e ele me respondeu que ele tinha alguma coisa de Detran, que eu tenho um trabalho há 50 anos no Detran. Nesse momento, eu me referi a ele, sim, vereador, e usei a palavra que usei, mas jamais iria provocar ou fazer qualquer ofensa para a comunidade judaica. Jamais faria isso. Por vários motivos. Primeiro, que a minha infância, meu primeiro registro, meu trabalho foi com um homem maravilhoso, Max Kleilander, judeu, que me deu todo o respaldo para eu chegar onde eu cheguei. Antes, em 1958, eu ganhei uma medalha no Clube Hebraica, com 8 anos de idade, onde o governador de estado me ofereceu dentro do Clube Hebraica, e depois fiquei lá 3, 4 anos competindo pelo Hebraica, filiado em outro clube competindo pelo Hebraica. Eu quero aproveitar aqui os esclarecimentos que em nenhum momento
houve o ataque cultural da tradição judaica. E quero sempre falar, e falarei, que vou respeitar, sim, não só a colônia judaica, como qualquer colônia. Mas me senti ofendido também quando o colega falou a respeito de Detran. Esse é um outro assunto que eu devo conversar com o colega o dia que ele me der a oportunidade, que ele foi diretor do Detran, e eu conheço profundamente tudo o que acontece no Detran. Então, dentro disso daqui, a minha nota à imprensa, não falarei mais esse assunto, e as atitudes que poderão acontecer, com referência ao colega para comigo, eu, nesse momento, vou sair desse plenário, se ele aceitar, irei lá cumprimentar e pedir desculpa, porque eu sou chamado, desde garoto, de português, porque sou neto de português. Como muitos são chamados de turcos, Ota, você é o japonês, que eu admiro e gosto muito. Então, a minha condição hoje, até quase aos 70 anos, se errei, nobre vereador, querido Justo Barreto, que sempre me ofereceu grandes informações, eu termino a minha fala e vou ao encontro do colega para pedir desculpa. Gostaria de registrar a presença da senhora Adriana Faria, apresentadora do programa Viola Minha Viola, da TV Cultura, a quem peço uma salva de palmas. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Em sendo assim, por acordo de liderança, encerro a presente sessão. Relembro que já está convocada uma sessão extraordinária para domingo, dia 15 de dezembro, às 11 horas, para a eleição da mesa diretora, e uma sessão extraordinária destinada à eleição do corregedor-geral, a ser realizada logo após a eleição da mesa diretora. Convoco as próximas sessões ordinárias para o dia 17, 18 e 19 de dezembro, às 15 horas, com pautas a serem publicadas no Diário Oficial. Convoco também as 6 sessões extraordinárias a serem realizadas logo após a sessão ordinária do dia 17 e 18 de dezembro. Todas as sessões com pautas a serem publicadas no Diário Oficial. Informo que os projetos de lei 562 de 2016 e 764 de 2017, 724 de 2017, não receberam emendas de redação final. Os projetos seguem a sanção do senhor prefeito. Estão encerrados os nossos trabalhos. Encerrada mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de São Paulo, lembramos a todos